Glória a Deus, louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã eu saúdo a você com a paz do Senhor e que Deus venha te dar um dia muito abençoado, um dia especial, um dia de muita vitória, de muita conquista. Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 3, o versículo 23, que diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Meu amado irmão, nesta manhã desse dia, eu quero trazer ao seu ouvido esta palavra e que o Espírito de Deus traga ao seu coração, no qual eu digo para você, segundo a palavra do Senhor, mediante a palavra do Senhor, de que a palavra mesmo ela testifica de que antes que Cristo viesse descer a essa terra, para que nós viesse ter uma remissão de pecado verdadeira, para que nós viesse ter perdão de nossos pecados, para herdarmos a vida eterna, antes desse ato santo, maravilhoso e perfeito que o Senhor fez em que se oferecer como um sacrifício vivo para trazer o perdão para os nossos pecados. Antes vigorava a lei. A lei era daquele jeito de que a mulher que adulterasse, a mulher que pecasse, ela poderia ser morta no meio da rua. Ela era apedrejada até a morte. O homem que pecasse também, ele poderia ser morto ou crucificado em um madeiro. Era coisa terrível, era olho por olho e dente por dente, mas nos conta a palavra do Senhor que Jesus Cristo ele veio para que nós viesse receber a salvação pela fé. É a fé que vigora, é acreditar no Senhor, é crer no Senhor, que Ele morreu no madeiro, na cruz do Calvário, para me dar o direito de vida eterna e para você também. Então hoje a lei, para nos dar a salvação, ela não vigora mais, a lei daquele tempo, sim a lei de Deus, mas no Filho Jesus Cristo. Eu digo para você, até porque a palavra mesmo nos conta que o próprio Jesus Cristo, ele morreu no tempo da lei. Foi o povo da lei que crucificou a Jesus. Jesus Cristo, ele se fez um malfeitor. Jesus Cristo se passou como se fosse uma pessoa ruim, como se naquele tempo quem morria na cruz era uma pessoa que não tinha mais jeito, era um pecado muito feio. Ele era morto naquela própria cruz. Então Jesus passou por aquilo porque era tempo da lei. Então nós não dava conta de cumprir a lei, nenhum ser humano não estava mais dando conta de cumprir a lei, porque a lei era uma regra, era um jugo muito pesado, porque escrito está na palavra do Senhor que quem tropeçasse em um mandamento da lei, então ele era culpado por todos. Então Deus, ele conhece o profundo e o escondido. Foi o Senhor quem fez os céus e a terra, foi o Senhor quem fez as estrelas, fez a lua, fez o sol, também fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus, ele não fez o homem para que viesse a se perder, mas o Senhor veio fazer o homem para que o homem viesse adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e no final de tudo morar nas mansões celestiais juntamente com Deus. Mas pela lei era impossível o homem acertar com a porta da salvação. Então Deus enviou o seu Filho aqui na terra para que viesse ser, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a lei, ela foi abolida de uma certa maneira, de que o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, a fé tem que ser em Jesus.
Tudo que vigora é Jesus Cristo, porque foi Ele que teve a coragem de pagar o teu preço e pagar o meu preço também. Então vamos fazer a vontade do Senhor, vamos viver para o Senhor. Aqueles às vezes que falam, mas hoje nós temos que fazer isso, nós às vezes não podemos comer carne de porco, nós não podemos, não, nós temos que saber que nós temos que agradar a Jesus e tem que ter a fé em Jesus. Foi Ele que pagou o nosso preço, Ele que é o Cordeiro vivo, que desceu do céu. O sacrifício real é em Jesus de Nazaré, Ele que nos resgata do lamaçal de pecado. Então a lei é a lei. Houve um tempo, igual a palavra mesmo disse, a lei, ela foi um preparamento para nossas vidas, mas ela simboliza um aio. O que é um aio? É um tempero, mas é ardido. Era muito difícil, porque qualquer tipo de pessoa que vivesse naquele tempo, que falhasse um pouquinho, tinha umas corrigimento muito vigoroso, e no final de tudo ele poderia ser morto, no meio de todo mundo. Era lei, e hoje não. Você tem o escape em Jesus, você tem a vitória em Jesus, você tem um perdão de Jesus, você vai morar no céu por causa de Jesus, que Ele já cumpriu a lei que você não dava conta de cumprir. Eu também não dava conta de cumprir e nem dou conta de cumprir a lei daqueles tempos, mas viver na graça, viver pela fé, servir ao Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer um de nós se esforçar, porfiar, entrar pela porta, a palavra nos conta, porque a porta estreita é o caminho da salvação, é o caminho que nos leva para o céu, mas o caminho largo, ele é espaçoso, ele tem muito espaço. Viver na abundância, viver em orgia é muito fácil, mas é o caminho que nos leva à perdição, nos leva à morte eterna. Mas Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e se você trilhar no caminho da salvação, você vai entrar no céu em nome do Senhor, porque Ele já pagou o teu preço. Ele viveu o tempo da lei, aquilo que você não conseguia. Aquela mulher mesmo, pode observar, aquela mulher, os discípulos chegou e falou assim, mestre, não foi nem os discípulos, foi outras pessoas ali que viviam aquele tempo, chegou onde estava Jesus Cristo e falou assim, olha, mestre, essa mulher, ela foi pega num ato de adultério, ela estava adulterando, e segundo a lei de Moisés, nós temos que matar ela apedrejada. E o que o Senhor fala? O Senhor ali estava escrevendo ali, com seu pensamento santo e perfeito ligado no céu. Ele então levantou os olhos e falou, qualquer um de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E baixou a cabeça e continuou escrevendo. E demorou aquele silêncio, quando olhou não tinha mais ninguém, só ele e a mulher. O que Jesus falou? Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse, não, eu também não te condeno, vai em paz e não peca mais. Por quê? Porque o Senhor, Ele vence por nós, dá a vitória para nós, Ele ama nós, Ele não quer que a pessoa viva naquele tempo de antes, que tinha que ser pela lei, porque pela lei aquela mulher iria morrer no pecado, e se morresse no pecado, ela não ia entrar no céu. Então Jesus, Ele é justiça, mas também Ele é amor, Ele é caminho, Ele é salvação. Então Ele perdoou aquela mulher, Ele venceu a lei por nós. Então nós não vivemos mais tempo de lei, não. Nós vivemos no tempo da graça, a graça imerecida. Ninguém merece a salvação, mas Jesus é tão maravilhoso, é tão bom, que se nós servir a Ele, adorar Ele, amar Ele de verdade, Ele vai nos dar uma herança lá no céu. Isso eu te garanto, em nome do Senhor, porque a palavra garante. Eu leio a palavra, medito na palavra e acredito na palavra, e eu creio que você vai morar no céu se você andar na presença do Senhor, ok? Deus te abençoa, Jesus te dá muita paz, Jesus te abençoa, você, a sua família, o seu lar, que o Senhor venha derramar sortes de bênção sobre a tua vida, as portas financeiras venham ser abertas, a saúde venha te acompanhar, que a bênção te acompanhe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoa e te dá vitória nessa manhã. São essas poucas palavras que o Senhor colocou no meu coração, mas palavras com sinceridade. Siga a Jesus, obedeça a palavra de Jesus, obedeça os pastores, os servos do Senhor que vivem pregando a palavra do Senhor Jesus, e você entrará nas mansões celestiais. Deus te abençoa. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém.
Glória a Deus.